quem ama não trai. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, quando Jesus nos ensina: aquele que ama guarda os meus mandamentos. Quem ama não trai. Quem ama não adultera. Queridos, se alguém de fato diz amar a Deus, amar o seu próximo, amar sua esposa, seu esposo, sua família, esse alguém não trairá o seu Deus nem sua família. Queridos, o que nós temos visto é totalmente o contrário, pois muitos dizem que amam a Deus, mas traem a Deus, adulteram contra Deus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, quem vos ensinou que aquele que é amigo do mundo pode ser amigo de Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então são pessoas que adulteram, que traem a Deus, que dizem que amam a Deus, que honram a Deus com os seus lábios, mas o seu coração, a sua prática cotidiana, diária, suas obras o negam, em vão o adoram, porque na verdade estão traindo, adulterando contra Deus. Queridos, aquele que ama a Deus, ele não adultera, ele não trai o seu Deus, ele não adultera a sua palavra, ele não adultera, não muda as Escrituras, nem tenta melhorá-la, nem piorá-la, nem acrescentá-la, nem tirá-la. Mas aquele que ama o seu Deus e a palavra do seu Deus, esse não trairá o seu Deus, não vai adulterar as Escrituras, não vai fazer dela um mercado gospel, não vai mercadejar a palavra de Deus, conforme diz Paulo em Coríntios, que muitos mercadejavam a palavra de Deus, muitos adulteravam as Escrituras. E muitos nos dias de hoje têm feito isso, têm adulterado as Escrituras, a palavra de Deus, as mensagens de Deus, o Evangelho de Deus. Tem pregado outro Evangelho, tem adulterado o Evangelho, tem adulterado a Deus com o mundo, com os prazeres da carne, da vida, do egoísmo, da teologia da prosperidade, do amor ao dinheiro, do amor aos prazeres, tem traído o seu Deus. Então, na verdade, este tal não ama a Deus. E a Bíblia diz que os dois grandes mandamentos é amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Este é o resumo de toda a lei e de todos os profetas. E é o novo mandamento que Jesus Cristo nos deu, que nós devemos amar uns aos outros. Então, meus irmãos, quem ama não trai. Quem ama não trai. É aquele mesmo ditado que diz, daquelas pessoas que dizem: eu amo meu esposo, eu amo a minha esposa, mas adultera, trai. Este não ama, pois quem ama é fiel. Então isso é um tapa na cara de muitos cristãos modernos, de muitos pastores e pregadores modernos, que dizem amar a Deus, mas são infiéis. São infiéis às Escrituras, às doutrinas bíblicas, por motivos avarentos, por motivos de glória humana e terrena. São profetas que profetizam o que o povo quer ouvir, que pregam o que o povo deseja ouvir. São profetas do acaso, são profetas do óbvio, mas não são os profetas do arrependimento, da Escritura, não são os pregadores do Evangelho de Paulo, do Evangelho de Jesus, mas são pregadores do outro Evangelho que é anátema, conforme diz Gálatas capítulo 1. Queridos, quem ama a Deus não adulterará, quem ama a Deus não trairá o seu Deus, quem ama a Deus não o trairá. É a palavra de Deus para os vossos corações. Despertem para a última hora, despertem para o último tempo. Amem a Deus não somente com as suas bocas, mas que os seus corações, as suas vidas, o seu caminhar seja, como diz a Escritura: aquele que diz que me ama, que quer ser meu discípulo, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Pois aquele que amar mais a sua mãe, seu pai, seus irmãos, ou a si mesmo do que a mim, este não é digno de mim. Então não traia Deus, não traia Jesus, seu mestre, com o mundo, com os prazeres da carne, com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos, com a soberba da vida. Mas seja fiel ao teu Deus, não adultere as Escrituras, não tente
melhorá-la, não tente colocar a sua opinião sobre elas, mas pregue elas literalmente como elas de fato são. Pregue o evangelho do Senhor, não seja um adúltero das Escrituras. Seja fiel ao teu Deus, seja fiel à tua esposa, ao teu marido, à tua família, seja fiel, pois a palavra de Deus diz: não adulterarás. E aquele que ama, um dos frutos do amor é que ele é fiel e não vai adulterar. E quantos têm adulterado? O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Oséias chamam o povo ao arrependimento. Deus usava a boca desses profetas para chamar Israel de meretriz, de adúltera, de traidora, porque traía Deus com os falsos deuses. Por isso, irmãos, sejamos fiéis ao Senhor, pois aquele que ama não trairá, não irá adorar outros deuses. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.